Havendo o número legal. Alô, alô, alô. Alô. Tá baixo, tá baixo. Aumenta isso. Alô. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, a sessão. Quem é que está? Felipe, tem que assinar aqui, tá? Assina, plastifica. Tá? Não. Quem? Para fazer a leitura dada da sessão anterior, né? Presidência. Convido o nobre vereador S. Ferraz para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Dá a volta aqui, depois assina. Assina aqui, mano. Também não. Senhor? Essa ata aqui? É a ata da sessão solene, instalação solene, tudinho aqui. Essa linha aqui também, direto. Vai ter vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário. Aí eu vou falar, fazer o gesto para o senhor ler até a última linha. Encerra a sessão às 17 horas e 10 minutos. A ata da sessão solene de instalação do primeiro período extraordinário de convocação da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura em 4 de janeiro de 2005. Presença dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Jorge Mauro, Fernando Guzmão, Rubem de Andrade, Ivan Moreira, Luiz Carlos Ramos, Eliomar Coelho, Jerominho, Argemiro Pimentel, Edson Santo, Aspásia Camargo, Jorge Felipe, Dr. Carlos Eduardo, Paulo Serri, Lucinha, Patrícia Morim, Rosa Fernandes, Leila do Flamengo, Nadim do Rio das Pedras, Marcelino de Almeida, Tereza Bergen, S. Ferraz, Carlos Caiado, Nereide Pedregal, Aloísio de Freitas, Estefa Necessiano, Guaraná, Doutor Adelino Simões, Jorginho SOS, Luiz Humberto, Pastora Márcia Teixeira, Jorge Pereira, Andréia Gouveia Vieira, Sami Jorge, Adilson Soares, Doutor Jairinho, Cristiane Brasil, Márcio Pacheco, Sueli, Renato de Moura, Dionísio Lins, Carlos Bolsonaro, Theo Silva, Brizola Neto, Verônica Costa, Chiquim Brazão, João Cabral, Lília Sá, Jorge Babu. Às 48, assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Encerra-se a sessão às 17 horas e 10 minutos.
Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência, com base no artigo 157, inciso 2º do Regimento Interno, vai interromper a ordem do dia a fim de dar posse ao senhor Cláudio Murilo Cavalcante, primeiro suplente do Partido da Frente Liberal, em decorrência da assunção do titular, vereador Alexandre Cerruti, ao cargo de secretário especial da terceira idade da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e ao senhor Vanderlei Maris, segundo suplente do Partido da Frente Liberal, em decorrência da assunção do titular, vereador Índio da Costa, ao cargo de secretário municipal de administração da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A presidência ainda convida para compor aqui a mesa o excelentíssimo senhor juiz federal Fernando César Batista de Matos. Cerimonial, conduza Sua Excelência. Fernando, senta aqui. Fique à vontade. Sente aí à vontade. A presidência convida o nobre vereador S. Ferraz, segundo secretário da mesa diretora, para assumir a Secretaria dos Trabalhos da cerimônia de posse dos senhores Cláudio Murilo Cavalcante, Vanderlei Maris. A presidência convida os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, Márcia Pacheco, pastora Márcia e Nereide Pedregal, para conduzirem ao recinto do plenário os senhores Cláudio Murilo Cavalcante, Vanderlei Maris. É. Uma salva de... A presidência solicita aos senhores vereadores Cláudio Murilo Cavalcante, Vanderlei Maris, que procedam à leitura do termo de compromisso. Prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e o Regimento Interno da Câmara Municipal, observar as leis, desempenhar com retidão o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo carioca. Depois eu falo.
Prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e o Regimento Interno da Câmara Municipal. Observar as leis, desempenhar com retidão o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do povo carioca. Assim eu prometo. A presidência encarece ao nobre vereador. A presidência encarece ao nobre vereador S. Ferraz, segundo secretário, que faça a leitura do termo de posse dos senhores Cláudio Murilo Cavalcante, Vanderlei Mariz, que recolha os respectivos diplomas e declarações de bens. Termo de posse dos senhores vereadores Cláudio Murilo Cavalcante, primeiro suplente do Partido da Frente Liberal, e Vanderlei Mariz, segundo suplente do Partido da Frente Liberal, nos termos do artigo 50 do 1º da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 3, parágrafo 6º do Regimento Interno. Nesta data apresentaram os respectivos diplomas, prestaram compromisso e tomarão posse cumprindo o disposto no artigo 52, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Município, como vereadores à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Murilo Cavalcante, primeiro suplente do Partido da Frente Liberal, em vaga decorrente do afastamento do senhor vereador Alexandre Cerruti, nomeado para exercer o cargo de secretário especial da terceira idade, e o senhor Vanderlei Mariz, segundo suplente do Partido da Frente Liberal, em vaga decorrente do afastamento do senhor vereador Índio da Costa, nomeado para exercer o cargo de secretário municipal de administração. Ao final deste termo, os suplentes, ora empossados, aporão suas assinaturas imediatamente após a dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente da Câmara Municipal. A presidência convida o senhor Cláudio Murilo Cavalcante para assinar o livro de posse. Bem como o nobre senhor Vanderlei Mariz. Cumpridas as formalidades legais e regimentais, declaro empossados os senhores Cláudio Murilo Cavalcante e Vanderlei Mariz no mandato de vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e solicito às suas excelências que assinem o livro de presença da sessão plenária, ora em curso. A presidência dará a palavra ao nobre vereador Cláudio Cavalcante.
Boa tarde a todos. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de tantos amigos. Obrigado. Rapidamente, eu gostaria de agradecer o pessoal da minha equipe, que trabalhou, que lutou do meu lado em todos os momentos. Nilton Rodrigues, Sônia Moutella, Eduardo Savini Mair, Levi, Marcelo Araújo, Patrícia Monteiro. Gostaria muito de agradecer ao pessoal da SEPTA. Heróis, amigos e irmãos, a doutora Fernanda Cabral, Terezinha, Gleiner, Sérgio, Marcelo, Carlos Augusto, Lúcia, Luciene, Rogério e Antônio Cláudio. Eu gostaria de agradecer pessoalmente a cada uma das 18.620 pessoas que votaram em mim e depositaram a sua confiança em mim. Como isso é impossível, eu agradeço a vocês todos e eu gostaria de estender essa homenagem a uma pessoa que, no momento, eu não falei o nome da Lúcia, desculpe, Lúcia, Marcelo, Zé Carlos, uma pessoa que tornou possível a SEPTA, uma pessoa que criou a SEPTA, idealizou a SEPTA e fez da SEPTA o sucesso que a SEPTA é. Essa pessoa que, no momento, deve estar deixando de luto os animais do município. Eles não precisam ficar de luto. Eles não perderam um anjo, a guerreira, a santa, a fera. Eles não estão órfãos, porque eu continuo aqui e muita gente vai continuar aqui comigo e essa pessoa vai continuar comigo sempre, onde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá. Eu estendo, então, todo esse amor que eu estou recebendo, todas essas homenagens e sorrisos e aplausos, eu estendo à pessoa a quem eu mais admiro no mundo, a pessoa mais importante da minha vida e a pessoa a quem eu amo de todo o coração, Maria Lúcia Frota. Muito obrigado a todos e vamos continuar. Nós vamos continuar. Obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Vanderlei Mariz. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas de trabalho aqui presentes, as minhas palavras vão ser também de agradecimento. Agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, que nos permitiu trilhar essa caminhada que nos faz chegar aqui hoje. Em primeiro lugar, agradeço a Deus. Segundo, a minha família e aos meus colaboradores que tornaram possível a nossa chegada à Câmara Municipal. Um político, um parlamentar, uma pessoa em qualquer cargo público, ela não é ninguém sem ter ao lado dela uma grande equipe. E eu, graças a Deus, tenho uma grande equipe e é para vocês, integrantes da minha equipe, que eu faço essa homenagem. Nem todos estão aqui, homenagem a vocês que me permitiram estar aqui hoje. Reafirmar, senhor presidente, senhor vereador, líder do meu partido, Paulo Serri, o compromisso que assumo com a governabilidade, o compromisso que assumo com um relacionamento estreito e democrático da Câmara Municipal com o Poder Executivo. E, por fim, prestar uma homenagem a uma pessoa que não está aqui, mas é o meu líder político, é um amigo, uma pessoa que também sem ela eu não estaria aqui hoje, que é o deputado federal Rodrigo Maia. Ele não pôde estar aqui, mas eu não poderia deixar
de render essa homenagem ao meu amigo deputado federal Rodrigo Maia. Muito obrigado, boa tarde a todos. Com a palavra, vereador Jorge Mauro. Vereador, da tribuna. Começou já? Pelo amor de Deus. Excelentíssimo senhor presidente Ivan Moreira, excelentíssimo juiz federal, nobres vereadores, em nome do PRTB, eu queria saudar a volta de um vereador que nós temos o maior apreço, o nobre vereador Cláudio Cavalcante. Nós estivemos aqui durante esses 4 anos e vimos a sua conduta e a luta em defesa da nossa cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que nada mais justo do que o seu retorno a essa Casa Legislativa. Ao Vanderlei Marins, eu também queria saudar pela maneira com que nós vimos esse pleito, pela maneira que se elegeu. E também, Vanderlei, eu também tenho uma coisa em comum com você. Espero que você tenha uma boa legislatura e represente bem a nossa cidade. E nós também temos o mesmo líder, que é o nosso deputado federal, Rodrigo Maia. Obrigado a todos e que vocês tenham uma boa legislatura dentro dessa Casa Legislativa. Palavra para saudar os vereadores empossados. Nobre vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero cumprimentar aos 2 mais novos vereadores dessa Câmara Municipal, o vereador Cláudio Cavalcante, por quem eu tenho um carinho muito grande. Aliás, se essa casa tem uma presença frequente, essa frequência é do vereador Cláudio Cavalcante. E eu acho que durante esses 4 anos, vereador, na sua forma quieta, calado, no seu cantinho, observando, tenho certeza que você hoje tem um raio-x perfeito dessa casa. Porque talvez você tenha sido o vereador que mais observou e que mais escutou. E que em alguns momentos você me fez algumas observações fundamentais. Mas eu acho que independente de qualquer dessas observações, o seu carinho e a sua forma gentil de tratar a todos nós faz de você uma pessoa muito especial. Esse amor que você sente pela Maria Lúcia retrata a figura doce que você é. Então, eu acho que, independente dos seus eleitores, independente da cidade do Rio de Janeiro, você vem para acrescentar, para contribuir e para ajudar a dar o equilíbrio dessa casa. Parabéns pela sua volta. Eu queria dizer ao vereador Vanderlei Marins que a bancada do PFL, e não falo em nome da bancada, mas tenho certeza que é o sentimento de todos, que você, com a história que tem, com a história que fez, não só na sua vida pessoal, mas ao lado do deputado Rodrigo Maia, cresceu muito politicamente e tenho certeza que você vem para contribuir à administração do prefeito César Maia,
você vem para ser mais um aliado para que essa cidade cresça. Eu o conheço de algum tempo e sei da sua coerência, sei da sua postura, sei da sua seriedade e sei do seu companheirismo. Pode ter certeza que você vai estar aqui cumprindo uma missão muito importante. Mas eu queria que você levasse um recado a uma pessoa que lhe é muito grata. Que essa pessoa hoje deve estar radiante, feliz com a sua posse. Uma pessoa que tem muito orgulho de você e que torceu muito para que você estivesse hoje aqui. O seu pai, que está no Rio Grande do Norte, torcendo por você. Parabéns. Palavra o vereador Paulo Serrê, líder do governo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos e amigas que estão nas galerias, nos visitando hoje para comemorar dignamente a posse do nosso companheiro Cláudio Cavalcante e do nosso novo companheiro Vanderlei Maris. As palavras são breves, de saudação em nome da nossa bancada, já que são dois companheiros que se integram à bancada do PFL. O vereador Cláudio Cavalcante esteve conosco aqui já por 4 anos e ao lado dos méritos que caracterizam o seu comportamento, a sua conduta pessoal e a sua permanente generosidade no trato com os companheiros, não posso deixar de realçar a grande contribuição política que deu à introdução, em 2001, no nosso governo, da noção e da ideia da necessidade de se pensar políticas responsáveis de proteção e defesa dos animais. Essa é uma contribuição, esta é uma contribuição humanizadora que Vossa Excelência deu e que ninguém de Vossa Excelência irá retirar. A cidade do Rio de Janeiro, nos ajudando a introduzir um conceito moderno, um conceito contemporâneo de harmonização da vida dos grandes centros urbanos. Sem essa contribuição, tenho a convicção de que nós não teríamos conseguido os avanços que conseguimos nos últimos 4 anos nessa área tão importante, onde a vossa atuação preferencial é marcante. Ao lado disso, nessa casa, legislou sempre de maneira correta, de maneira séria, de maneira pertinaz, em defesa daquilo que acredita como sendo certamente as convicções mais fortes da sua vida. Sua volta aqui para nós provoca uma alegria muito grande, porque não só é um ato de justiça daqueles aos quais Vossa Excelência respondeu com o seu trabalho, mas é a certeza da continuidade de que essa casa continuará a contar com o brilho e com a estrela da sua presença e do seu preparo intelectual. Vereador Vanderlei Maris, companheiro de luta, que com a sua jovem atuação numa área das mais complexas do Rio de Janeiro, Vanderlei é um lutador da área da Ilha do Governador, uma área que, se nós dividíssemos a cidade em pequenas cidades, a Ilha do Governador seria a pequena cidade mais completa do Rio de Janeiro. A ilha é uma cidade, não é? Ela é acessada pelo ar, acessada pelo mar, acessada por terra. A ilha é uma cidade. E com a sua diversidade, com a sua divisão social, ela impõe ao administrador público uma compreensão, um preparo que certamente o vereador Vanderlei Maris trazia consigo e aprimorou nesses anos em que ocupou a subprefeitura da Ilha do Governador. Sua chegada a essa casa traz certamente para cá, ao lado de outros senhores vereadores que trabalham naquela área, trará uma contribuição grande à compreensão dos problemas e das necessidades daquela área importante da cidade. Saúdo, portanto,
em nome da nossa bancada, a bancada do PFL e do nosso prefeito, a sua chegada, Vanderlei Maris, e o seu retorno, querido companheiro Cláudio Cavalcante. Mais alguém, não? Terminada a cerimônia de posse, excelentíssimos senhores vereadores Cláudio Cavalcante e Vanderlei Maris, daremos continuidade à ordem do dia. A presidência quer agradecer mais uma vez a presença do excelentíssimo senhor juiz federal Fernando César Batista de Matos, que veio prestigiar a sessão de posse dos senhores, do vereador, notadamente do vereador Vanderlei Maris. Muito obrigado, excelência. Disponha desta casa. Cadê a ordem do dia, Taninha? Tramitação ordinária em primeira discussão em votação. Projeto de lei número 2261 de 2004, mensagem 267 de 2004, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta item ao inciso 2 do artigo 33 da Lei 691, de 24 de dezembro de 84, Código Tributário Municipal. No orador inscrito para discutir a matéria já está em votação e requer quórum de maioria absoluta. Zé Carlos. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Os mesmos estão disponíveis. Descobrimos agora. Descobrimos agora. Agora a gente já sabe onde é que é. O senhor é assessor da vereadora? Pastora Márcia. Pastora Márcia. Eu sou da Sueli. Vai ser isso. É verdade. Estamos aqui para aprender. Continua mais diferente. É verdade. Até a gente aprender, não tem fim. Peraí que eu tô na fila para pegar o papel. Ó.
Senhoras e senhores vereadores, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Brizola Neto, Chiquinho Brazão, Dionísio Lins, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Guaraná, Jerominho, João Cabral, Jorge Pereira, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nadinho, Nereide Pedregal, Renato Moura, Sueli, Verônica Costa. Assessoria técnica ali, ó, vereadora Lucinha. Posso encerrar a votação? Vou encerrar a votação. Presentes e votando sim, 40 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão. Para a declaração de voto, nobre vereadora Leila do Flamengo. Minha amiga. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, esta votação de hoje, que esperamos votar ainda em segunda, com todo esse entusiasmo da Câmara Municipal,
em limpar uma pauta tão importante para a cidade. É uma vitória da cidade do Rio de Janeiro, que vem perdendo turismo para outras cidades, quando o Rio continua a cidade mais bonita do mundo, com um povo mais cordial, que vem enfrentando todas as dificuldades da área de violência. Nós vamos trazer mais congressos, mais feiras para o Rio de Janeiro, trazendo arrecadação, investimentos e mais empregos, porque o turismo continua a maior indústria do mundo. É a que preserva e a que gera mais empregos. Muito obrigada. Mais uma vez, venceu a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Declaração de voto, nobre vereadora Cristiane Brasil. Faço minhas as palavras da Leila do Flamengo, nossa ilustre vereadora, dizendo que é um grande progresso para o Rio de Janeiro, com sua vocação natural para o turismo, ter baixado essa alíquota, pois que estávamos todos cansados de ver o Rio de Janeiro perder congressos, perder feiras, perder todos esses projetos que nós vemos por conta até da violência, não só por conta da alíquota do ISS, mas eu creio que vai ser um grande incentivo para as feiras, para os congressos virem para o Rio de Janeiro e aproveitar as belezas da nossa cidade maravilhosa. Declaração de voto, vereadora André Gouveia Vieira. O PSDB votou a favor dessa diminuição, redução da alíquota do ISS, e eu aproveito aqui pelas razões que já foram ditas aqui por todos, e eu aproveito aqui para reforçar o que eu propus ontem, de que se crie nessa casa uma comissão para a gente estudar a reforma tributária e o novo Código Tributário para essa cidade, que está todo retalhado, e acrescento também, nesse momento, aproveitando, que nós precisamos de... O que está acontecendo? Quando você aumenta uma alíquota, como aconteceu com o ISS, generalizadamente, acontece que os grupos de pressão que são mais bem organizados conseguem depois baixar essa alíquota. Isso aconteceu com a área de profissionais liberais, isso aconteceu com a área financeira, agora está acontecendo com a área de congressos, hotéis. Então, o que não pode acontecer é a cidade ficar exposta a esse vai e vem nessa política tributária, que impede e dificulta qualquer planejamento de qualquer negócio na cidade do Rio de Janeiro. Porque todo mundo fica à mercê do grupo de pressão que consegue uma coisa e não consegue a outra. Os mais fortes dão conta e os mais fracos ficam para trás. Então, fazer esse grupo de estudo do sistema tributário, do Código Tributário do Rio de Janeiro, nesse ano é muito importante. Nós já encaminhamos esse projeto de resolução, e a posição do PSDB será sempre essa. Nós vamos votar a favor de todos os projetos que forem a favor da cidade do Rio e vamos criticar e ser oposição a todos os projetos que a gente achar que prejudicam a cidade. A outra coisa que eu queria destacar aqui também é que toda vez que o Executivo encaminhar um projeto desse tipo, principalmente quando mexe na questão tributária, é preciso que mande junto o impacto orçamentário que esse projeto provocará. Isso, aliás, não é uma coisa que a cidade e o Executivo possa ou não fazer. Isso está na lei, a lei de responsabilidade fiscal exige isso da Prefeitura. Então, é preciso que, ao decidir alguma coisa, os vereadores saibam o que o Rio pode estar perdendo e o que o Rio pode estar ganhando, para que decida com clareza e com firmeza sobre aquilo que está sendo feito, para depois a gente não ver, no outro ano seguinte, a Prefeitura reclamar que não teve o dinheiro para fazer, para aplicar e fazer os investimentos necessários para a cidade. Então, é lei, é obrigação, e o Executivo tem que encaminhar em todas as propostas que mexam com a arrecadação e com o orçamento, a previsão orçamentária, o que vem aí, o que vai perder e o que pode ganhar.
Essa é uma atenção que eu chamo para isso. Esse estudo não veio com o projeto do ISS, assim mesmo, nós votamos, o PSDB votou a favor, mas nós vamos pedir da próxima vez que a mesa não aceite receber esse tipo de projeto de lei, que recuse antes de aceitar colocar em votação, porque não deve nem ser aceito pela mesa. É isso. Obrigada. Declaração de voto, vereador S. Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos agora, na realidade, uma votação que, em parte, senhor presidente, a gente acha que isso seria um grande benefício para a cidade do Rio de Janeiro. E eu, no meu discurso, na outra legislatura, eu cansei de dizer que a Câmara dos Vereadores fez um festival de beneméritos aos grandes empresários dessa cidade, com descontos e algum com o caso dos ISS aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que é tudo isso normal. E eu ouvi ontem que nós, na legislatura passada, votamos aqui dando isenção do imposto do ISS para os autônomos e os autônomos liberais. E ouvi ontem o PT dando lá a sua contribuição de aumento de 11 para 13,5 lá no imposto de renda na fonte do autônomo liberal. E a gente vê os absurdos que acontecem, tanto no governo federal, como acontece também aqui no governo municipal, no governo estadual, uns governos quebrados que não tem como cuidar da saúde, mas ficam, de uma forma ou de outra, beneficiando os grandes empresários dessa cidade. Quero dizer a vocês que eu tenho um projeto e nós poderíamos, vereadores, chegando hoje, vocês nessa casa, eu sempre disse aqui que nós, quando aumentamos de 42 para 50, nós não queríamos qualidade nessa casa, nós queríamos quantidade. E eu tenho um projeto que nós poderíamos muito bem trocar hoje esse projeto pelo projeto em que o prefeito César Maia diminuiu o ISS dos banqueiros. Esse foi um absurdo aqui da casa, e o PT contribuiu com isso, a esquerda contribuiu com isso na hora de votar. E eu alertei a eles, esse é um projeto perigoso. Hoje estão sentando no colo do FMI, estão sentando no colo dos banqueiros. É preciso essa casa rever essas isenções, esses descontos que nós estamos dando de ISS para os banqueiros. Já temos aí um projeto do governo para que a gente dê isenção, diminui os impostos de ISS das revistas, dos jornais, televisão. Daqui a pouco vai chegar da publicidade e os vereadores sentam aqui e votam em troca de uma vila por asfalto, de uma luz para iluminar uma vila. Então, o meu discurso era o discurso mais certo, que essa casa não queria qualidade, queria quantidade, e a quantidade estava lá no placar, quando a maioria esmagadora votou mais um festival de ISS. E a saúde, quem paga? Veja o projeto da saúde
o que vão fazer para levar para outras secretarias. O vereador tem que estar atento. Ou senão, no meio da legislatura, nós vamos sentir que, na realidade, o plenário não dá voto, não. O que dá voto é o trabalho que você faz. É aquilo que o povo vê você fazer. Porque o discurso estão acabando. Porque o povo já não aguenta mais. Só paga. Vocês, vereadores novatos, vocês vão ver quanto vocês descontam no seu imposto de renda, lá retido na fonte. Para chegar aqui e nós votarmos que o ISS dos banqueiros de 5 vem para 2, vamos trocar, vamos dar exceção para o turismo, mas que os banqueiros paguem isso. Vamos voltar de 3 para 5 de novo. Eu estou com um projeto lá. Aí sim, a casa vai a começar a funcionar, vai a começar a ver a realidade da situação do município. Nós precisamos, no município, arrecadar e levar para a saúde, levar para as creches, levar lá para as maternidades, que outro dia a Fernando Magalhães estava tirando seus doentes, seus pacientes, porque não tinha alimentação. Imagine quanto os banqueiros devem ter lucrado quando passa de 5 para 2. Será que isso não resolvia, pelo menos para o governo, comprar o essencial para uma equipe médica atender num pronto-socorro? É esse recado que eu quero dar, meu presidente, é esse desabafo que eu quero dizer a vocês, que tem hora que a gente precisa chegar aqui e falar aquilo que a gente sente no coração. E essa cidade já está muito sofrida, muito cansada. Essa população não aguenta mais. Olha a despesa que essa casa dá. Daqui a pouco eles estão se manifestando aqui fora, hein? Com certeza. Então vamos passar a pensar mais na hora de votar. Espero que essa matéria não venha para a segunda votação, até que a gente possa pensar em trocar isso com o prefeito. Vamos voltar os 5% dos banqueiros e a gente mantém isso aí para o turismo da cidade, porque a nossa cidade é a cidade do turismo, é a cidade cultural, é a cidade mais bonita do mundo. Não adianta ninguém trazer outra cidade, porque a nossa cidade do Rio de Janeiro não tem violência, é a cidade maravilhosa, é tão bonita que a gente não consegue ver muito a violência, a não ser a imprensa, que também vive para isso, que senão ela não vende jornal, não ganha lá suas publicidades nos seus jornais, né? Então tem que ter essas coisas todas para que... Conclua, vereador Ferraz, por favor. Então, muito obrigado, senhor presidente. Está concluído. Declaração de voto do vereador Edson Santos. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria dizer que votei favorável a essa matéria, mas entendo que ela, por si só, não vai assegurar ao Rio de Janeiro condições de atrair efetivamente grandes eventos para a nossa cidade. O Rio de Janeiro carece de uma estrutura para abrigar esses grandes eventos. Hoje nós só temos como centro de convenção o nosso Rio Centro, que fica a uma distância considerável do aeroporto internacional e que fica a uma distância considerável dos hotéis que a cidade do Rio de Janeiro hoje dispõe.
Então, há necessidade, né, do investimento, e isso é uma responsabilidade da Prefeitura, né, no sentido de direcionar os investimentos a se realizar na cidade do Rio de Janeiro, a fim de dotar a nossa cidade efetivamente de centros, né, de convenções que tenham condição de dar ao Rio de Janeiro uma possibilidade de competir com outras cidades, como São Paulo, que hoje, em termos de atração de grandes eventos, é quem tem efetivamente concentrado, né, a realização de congressos e eventos em nível de Brasil. Então, acho que essa medida que foi aqui votada pela Câmara, com muita sabedoria, ela é um elemento no sentido de garantir ao Rio de Janeiro essa condição para a atração de eventos para a nossa cidade. Agora, falta o outro lado, que é exatamente o Rio de Janeiro dispor de uma estrutura para abrigar, né, esses grandes eventos a se realizar em nossa cidade. Há uma certa direcionamento, né, dos investimentos para a Barra da Tijuca. Isso muito me preocupa. Essa região aqui do centro, a própria Zona Sul do Rio de Janeiro, são áreas que devem ser pensadas no sentido de abrigar centro de convenção com capacidade para a realização de congressos, seminários e eventos de porte internacional. Essa é uma questão que eu acho que é fundamental se colocar, que parece que a redução do imposto de ISS por si só será a panaceia que vai resolver todos os problemas do Rio de Janeiro no que se refere à questão desse turismo marcado pela realização de eventos. Eu acho que falta muita coisa aqui na cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma questão. Outra questão abordada pelo vereador Ferraz, de uma forma onde parece que a vontade ela se sobrepõe à realidade, e da forma como Sua Excelência coloca, né, marcada assim por um voluntarismo muito grande, me parece que foi cometida assim uma grande injustiça quando votou-se o projeto de redução de ISS para vários segmentos, dentre os quais o setor financeiro. Isso não é verdade. O Rio de Janeiro viveu sob uma polêmica de operadoras de títulos, a BBDTVM, que ia sair do Rio de Janeiro efetivamente porque as condições tributárias da cidade de São Paulo e de outras cidades, até mesmo de Niterói, eram mais favoráveis do que a oferecida pelo Rio de Janeiro. Essa que é a verdade dos fatos. Daí, em função dessa guerra fiscal instalada em nosso país, de nós, de uma forma responsável, olhando para a cidade precisa arrecadar. Quando se fala aqui da situação da saúde, são dos impostos municipais que se cria as condições para um serviço de saúde decente, e na medida em que essas operadoras do sistema financeiro e outras, até escritórios de advocacia e arquitetura, grandes escritórios, iam sair do Rio de Janeiro. Essa é a realidade dos fatos. Então, o vereador Ferraz resume o seu discurso a dizer que a Câmara votou a redução do ISS para a banca. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não corresponde à realidade dos fatos. Eu quero aqui desafiar Sua Excelência a me contraditar. O que foi votado foi exatamente para responder Vou encerrar, hein? Assessoria técnica aqui na primeira bancada. Vereadora Tereza Berg. Já está aí.
Vou encerrar. Presentes e votando 43 senhores vereadores. Votaram sim 41, não 2. O projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a autógrafos. Aqui, vamos lá. Esgotada a pauta, justificou a presente sessão. A presidência, A presidência refaz a fala. A palavra pela ordem, vereadora André, para declaração de voto, vereadora André Gouveia Vieira. Vereadora Andréa. Está funcionando, vereador. Está embaixo. Queria comentar a intervenção que o vereador Eliomar fez sobre a questão do ISS. De novo, insistir na necessidade urgente da gente ter uma ideia geral sobre a questão tributária do Rio, porque vamos ficar discutindo pequenos aspectos e pequenos segmentos sem ter uma ideia geral e global. De novo, pedir que o Executivo mande o impacto orçamentário cada vez que mande um projeto que mexa com o Código Tributário. E queria esclarecer aqui uma declaração que o vereador fez sobre a questão do ISS do sistema financeiro que foi reduzido. Quando ele fala que os bancos não vão deixar de atuar no Rio de Janeiro, nem de fazer negócio no Rio de Janeiro, o que acontece é o seguinte: os bancos não pagam ISS em nenhum lugar, porque o que os bancos pagam é IOF, que é um imposto federal. Quando você fala no sistema financeiro, na questão que foi discutida no passado e que foi reduzido o ISS, você está falando em fundo de investimento, são as administradoras de recursos de terceiros, são os fundos de pensão, são os fundos de investimentos. Eles pagam ISS no local onde a sede está. Então, eles vão continuar fazendo negócio no Rio de Janeiro, sim, mas eles não vão recolher o ISS no Rio. Eles vão fugir para São Paulo ou para outra cidade onde o ISS é menor, o que não os impedirá de continuar fazendo negócio no Rio. Então, a gente não pode ser ingênuo de achar que o banco é ruim e o outro é bom. A questão é muito mais complicada e sofisticada do que essa. O que aconteceu e o que a gente não consegue decidir direito é porque a prefeitura não manda as informações para que a gente possa discutir, debater e tomar uma decisão na base da realidade. Então, os bancos lucram tanto, como é que não vão pagar ISS aqui? Quem perdeu na questão do ISS, no caso do sistema financeiro, que perderia, eram os administradores de recursos de terceiros. Por exemplo, o Banco do Brasil, o serviço dele, que é do governo do PT, do governo federal, o banco ia se mudar para São Paulo. Não o banco que tem agência bancária, o banco que administra os recursos de terceiros. E o Rio de Janeiro iria, sim, perder um dinheirão. E São Paulo ia ganhar um dinheirão. Então, por isso que, de novo, eu insisto, temos que discutir a questão dos impostos, do sistema tributário municipal como um todo. E não podemos ficar com preconceitos de que o setor que ganha muito é ruim e o setor que ganha pouco é bom. Não existe isso. A lógica não pode ser essa. E a lógica não pode ser também quem é que tem mais força para fazer lobby aqui dentro e para conseguir botar um projeto em votação. Quem primeiro consegue é o sistema financeiro, que é o mais poderoso. Daqui a pouco vem o outro, agora chegou eventos e conferências e congressos, daqui a pouco vem um que ainda não conseguiu chegar. Então, nós estamos fatiando de novo um sistema tributário, mais do que fatiado, sem conseguir ver o todo.
Então, a minha proposta é essa: vamos discutir com lógica e racionalidade e ter da prefeitura e exigir da prefeitura, e de novo eu peço à presidência e à mesa que não aceitem projetos que não venham com essas informações, porque senão a gente não vai nunca poder decidir com racionalidade sobre imposto no Rio de Janeiro. Oi. Mas em que área de banco? Banco comercial? Senhor presidente. Vereador Ferraz. Senhor presidente. Palavra para a declaração de voto, vereador S. Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, o meu questionamento, senhor presidente, se o sistema financeiro ele é ligado ao setor financeiro, é tudo banqueiro. E essa história, esse discurso de dizer que a cidade do Rio de Janeiro vai perder recursos, isso é a história dos grandes empresários, dos grandes empreiteiros, dos grandes banqueiros, é que conta essa história. Ninguém vai largar essa cidade maravilhosa para ir para aquele inferno de São Paulo, podendo estar numa cidade que nem é do Rio de Janeiro. Esse discurso a gente já conhece. Eu sou favorável ao projeto que a gente cuida do ISS, do turismo da cidade do Rio de Janeiro, porque eu moro na cidade do Rio de Janeiro, gosto dessa cidade, e essa cidade aqui é uma cidade turística. Se a gente vai favorecer ao turismo, parabéns para a cidade, nós vamos ganhar. Agora, essa questão dos empresários, que tem um lobby muito grande aqui, vir aqui e fazer um discurso que os empresários vão embora para São Paulo, que os empresários vão embora para tal lugar. Ninguém vai largar essa cidade aqui, não. Essa é a cidade maravilhosa, é uma cidade muito boa, é uma cidade tranquila, que a gente gosta de ver e viver nessa cidade. Então, essa questão de achar que os banqueiros, que os grandes empresários, se você fizer um documento de informação, os maiores empresários nessa cidade do Rio de Janeiro não pagam IPTU, não pagam ISS, não pagam SM, não pagam nada, porque eles têm na própria empresa uma grande banca de advogados que ganham para discutir isso lá no judiciário, que perde aqui, ganha ali, ganha aqui, e essa fatura só se paga daqui a 50 anos, 60 anos. Porque a justiça é isso que a gente vê. Tem mil brechas, quem tem um bom advogado, você consegue levar isso para infinitos do judiciário. Então, o meu questionamento não é com referência ao turismo. Eu acho que o turismo tem que manter na nossa cidade, porque ninguém vai fazer turismo em São Paulo, não. O lugar de turismo é aqui. Aqui é que é a cidade maravilhosa. Não é São Paulo, não é outro lugar nenhum, não. A cidade de turismo cultural é a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, comunica às senhoras e senhores vereadores, respeitando o prazo de 48 horas, que os líderes dos partidos e blocos parlamentares têm para indicarem seus representantes na comissão provisória pluripartidária, que termina na sexta-feira, considerando que na segunda-feira a comissão provisória pluripartidária deverá estar se reunindo para que seja instalada e seus membros possam eleger os respectivamente, presidente e vice-presidente, a presidência convoca sessão extraordinária para terça-feira, dia 11 de janeiro, às 14 horas, cuja ordem do dia sairá publicada no diário desta casa.
Assim sendo, não haverá sessão no quinta e sexta-feira. Comunica ainda que às 16h30 teremos a presença do senhor secretário municipal de urbanismo, Alfredo Sirquins, no plenário, para que possa informar e esclarecer às senhoras e senhores vereadores a respeito das matérias que compõem a sessão extraordinária relativamente à sua pasta. Está encerrada a sessão.